Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis. Nós estamos iniciando nesta noite uma nova série de pregações expositivas. E agora nós voltamos ao Velho Testamento e vamos caminhar por um tempo no primeiro livro dos Reis. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus é o alimento fundamental para todo cristão. A melhor dieta espiritual para a igreja é a palavra de Deus. E Deus, ele fala uma única palavra no Novo Testamento, no Velho Testamento, e há uma história maior sendo contada para além das histórias bíblicas. E esse é um livro histórico, é um livro narrativo histórico. E nós vamos ouvir e aprender muitas lições através da história dos reis de Israel e Judá. O título dessa série é Lições Reais. É meio que um jogo de palavras, usando a palavra real como realeza, o sentido de aquilo que pertence à realidade do reino ou do rei. Mas são lições reais no sentido também da nossa realidade, porque nós não somos aqui reis que possuem um trono e um harém, e riqueza, e poder, e honra, e fama, mas nós somos pessoas que vivem a nossa realidade, e a palavra de Deus vai de encontro à nossa realidade. Convido você então a ler os 4 primeiros versículos do capítulo 1 do primeiro livro dos Reis. Acompanha comigo a leitura da bendita palavra de Deus. Quando o rei Davi já estava bem velho, envolviam-no com roupas, mas ele não se aquecia. Então os seus servos lhe disseram que se procure para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja diante do rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e a levaram ao rei. A jovem era muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Amém. Essa é a leitura da palavra de Deus, que é santa e é bendita. Oremos. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, e por meio do Teu Santo Espírito nós clamamos que haja por parte do Teu Espírito a iluminação para o entendimento da Tua palavra, em que possamos ser edificados como igreja, mas que essa palavra também, acima de tudo, dê glória ao Teu santo nome e sirva de testemunho fiel do Evangelho para aquele que ainda não crê nesse Evangelho e não vive por meio dele. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amados, se nós olharmos a literatura de sabedoria do Antigo Testamento, conseguiremos extrair grandes lições para conseguirmos viver bem não apenas hoje e agora, mas especialmente nos últimos dias de nossas vidas. E eu vou te contar algo importante. Tão essencial quanto começar bem uma jornada é caminhar bem na jornada e terminar bem a jornada. Eu vou repetir. Tão importante, mas tão essencial quanto começar bem uma jornada é caminhar bem na jornada e terminar bem a jornada. Fiquei sabendo aí de 2 aventureiros, que para mim são 2 aventureiros, que inventaram moda de correr na meia maratona do Rio essa manhã.
E aí tiraram uma foto lá que eu acho que foi feita por IA, e um tem uma plaquinha assim, uma medalha, 10 quilômetros, e o outro tem 21 quilômetros. 10 já é uma coisa, já é ousadia, mas aí o outro foi lá e botou o dobro, mais que o dobro. Eu estou falando do Gerson e do Jonatas. Correram a meia maratona do Rio essa manhã. Eu, olhando aquela foto, aí eles mandaram num grupo que a gente tem lá específico, dizendo assim, aguardamos aí, né, Adriano, pastor. Aí o Adriano falou para ele, isso aí é coisa de amador, quando tu me der uma corrida profissional, me chama que eu vou. Eu só fiquei quieto, porque eu fiquei com vergonha, irmão. Eu falei, rapaz, eu não corro nem 2 km, se eu correr 2, a língua vem para fora. Eu fico pensando na maratona, seja meia, seja inteira, seja... Enfim, não importa. Eu acho que a vida é uma maratona também. A vida não é uma corrida de 100 metros do Usain Bolt. Ali, meu irmão, 10 segundos tu resolve. A vida é uma maratona. E numa maratona, se você não começa bem, tua chance de ganhar diminui. Mas não basta começar bem. Tem gente que dá um sprint, né? Dá aquela queima. Aí quando chega na metade do percurso, tem mais uma corredora ali me olhando. Se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam. Se não dosar a respiração, o gás, a força, né? A pressão, o que vai acontecer? Em algum momento, vai perder a força, vai perder o gás, vai ficar pelo caminho. Deixa eu falar uma coisa. Não é diferente com a vida. É muito interessante ver os esportes e a vida se conectando. Isso não é uma coisa absurda, não. Paulo falou que tem uma multidão contemplando a nossa carreira sendo corrida. Ele usa a ideia dos Jogos Olímpicos quando escreve aos Coríntios. Texto que nós vamos ainda abordar numa série expositiva mais para o futuro, porque nós pausamos a série de 1 Coríntios. Nós estamos correndo essa maratona. Há testemunhas nos céus e na terra. Você não corre sozinho, por você. Você tem família, você tem filhos, você tem amigos. Tem muita gente que torce por você. Tem gente também que está doido para ver você perder. Tomara que não termine, tomara que não chegue no final. Mas a verdade é que, no fim das contas, estamos todos correndo uma maratona chamada vida. E não basta começar bem. Tem que continuar. Porque felicidade, como já disse alguém por aí, não é apenas o lugar que se chega, mas o modo como se vai. Felicidade não é apenas chegar lá, mas como chega lá. Porque tem gente, irmão, que ganhou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e um tempo depois entrou uma investigação e descobriu que tinha doping. Correu dopado. Eu lembro de um nome aqui de cabeça, Michael Johnson. Eu lembro que eu era pequeno, soube naquele velocista, aquele americano, e depois o Comitê Olímpico Internacional retirou a medalha dele, porque ele quebrou um recorde mundial, mas ele correu dopado. Veja, ele chegou lá, mas o modo como ele caminhou invalidou a sua vitória. Tem gente que vai chegar lá, mas pela forma que caminhou, lá no final vai descobrir que chegou em lugar nenhum, porque caminhou mal. Não basta começar bem, tem que caminhar, continuar bem. Mas também não basta começar bem e continuar bem, porque você tem que chegar no final. Você tem que terminar bem. Bom, aqui tem o texto de 1º livro de Reis. E o texto, ele é claramente uma continuidade do livro anterior que está aqui na organização canônica da Bíblia. Existe aqui uma organização. 1º livro de Samuel, 2º livro de Samuel, do profeta, que na verdade não é a história do profeta. Aí que é interessante. O 1º livro do profeta Samuel e o 2º não estão contando necessariamente a história somente do profeta Samuel, mas sim uma transição do povo de Israel vivendo debaixo da liderança dos juízes e agora entrando a uma era monárquica. É no 1º livro de Samuel que vai surgir o primeiro rei Saul, mas também o 2º, e aquele que vai de fato governar sobre todo Israel por muito tempo, o rei Davi. Então a história de Davi é a história principal do 1º livro de Samuel e do 2º livro de Samuel. E agora, para introduzir a história dos reis de Israel e de Judá,
filhos de Davi, porque todos eles vão herdar esse trono, pelo menos no sul. Isso é uma questão que a gente vai desenvolver mais adiante. A história mostra que começa primeiro com Davi, porque Davi é o grande rei de Israel. Davi é o maior rei de Israel. Davi, ele é o paradigma daquilo que é bom. Um rei bom anda no caminho de Davi. Um rei mau anda em outro caminho de outro rei. Mas aí, você veja, o texto começa pelo final da história do rei Davi. O rei Davi está velho. Olha para o texto bíblico e perceba o versículo 1, que já vai daqui a pouco expor o versículo. Ainda não cheguei nessa parte ainda. Olha para o texto. Quando o rei Davi já estava bem velho. Então, o livro dos reis começa com o maior rei, mas não no início da sua jornada. Esse livro você vai ter que ler lá no capítulo 15, do primeiro livro de Samuel. Não é no meio da jornada, tem que ler o segundo livro de Samuel. É no fim. A Bíblia relata o início, o meio e o fim da história de Davi. E o rei Davi, estando velho, ele está em alguma condição específica que prepara todo um cenário para o que vem adiante, porque a enfermidade, a limitação física de Davi e o cenário político daquela época, dos seus filhos ainda não sendo direcionados na vida, e um querendo o trono, o outro também, aquela confusão toda, tudo isso é pano de fundo para a história que vai ser tratada daqui para frente. E, na verdade, há quem entenda que os dois livros dos reis é um livro só, mas isso aí não é uma questão fechada, né? A verdade é, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, vai contar para nós a história dos reis de Israel e de Judá. E o primeiro rei que aparece é Davi, e ele é o maior rei da história do povo de Israel. Eu queria te levar a alguns textos de sabedoria da Bíblia. Se você não sabe, Salmos, Provérbios, os Salmos são muito mais do que uma literatura poética, um compilado de cânticos. Tem muita literatura de sabedoria também. Tem muito capítulo de Salmo que é sabedoria. Como, por exemplo, o Salmo de Moisés. Abre comigo a Bíblia, ou melhor, coloca aí na projeção para a gente ganhar um tempo. Salmo 90, versículo 12. Quem tem a Bíblia fácil para achar e quem é rápido, acha aí. Se não, aqui fica bem rapidinho para a gente ganhar um tempo. Ó, Salmo 90, versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então aqui você tem um texto de sabedoria da Bíblia. Moisés está nos ensinando aqui numa oração. Esse é um texto que ele está orando, ele está falando com Deus. Ele não está pedindo para o povo de Israel ensinar ele. Está pedindo para quem? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Então nessa oração, ele está dizendo assim: Senhor, me ensina a viver cada presente que o Senhor me dá, cada hoje que o Senhor me dá. Porque o nosso futuro é o resultado das decisões e ações que tomamos em cada atitude, em cada presente, em cada agora que Deus nos dá. Tem gente que olha para trás e chega a uma conclusão: a minha vida está como está pelas decisões que eu tomei anos atrás. Tem gente que quando pensa assim, fica feliz. Rapaz, eu tomei decisões corretas. Eu mudei de emprego, deu certo. Eu comecei a estudar numa nova área profissional, deu certo. Tem gente que eu fiz um novo investimento lá 10 anos atrás, que agora eu estou colhendo os frutos, deu certo. Mas tem gente que olha e fala assim: eu andei com aquela pessoa que eu não deveria andar. Eu me expus para aquela outra pessoa que eu não deveria me expor. Eu fiz negócio com aquela terceira pessoa que eu não deveria fazer. Eu falei para terceiros uma coisa que eu não deveria falar. Tá vendo? O nosso futuro é resultado das decisões e ações que tomamos no presente. Então, Moisés, com sabedoria bíblica espiritual, vai dizer para nós, para o nosso entendimento, em oração: ensina-nos a contar os nossos dias. Não é para contar o ano. Nós contamos o ano. Feliz 2026. Daqui a pouco vem o feliz 2027. A gente está contando um ano novo. A gente deveria contar o dia novo.
Porque você e eu deveríamos fazer uma avaliação diária de como nós vivemos. Como é que você cuidou do seu corpo nesse dia? Como é que você lidou com as suas emoções nesse dia? Como é que você se relacionou com as pessoas nesse dia? Tem alguma coisa para mudar, para melhorar, para corrigir ou para avançar? Sabedoria. Outro texto. Capítulo 9 de Provérbios, versículo 11. Diz assim: porque por mim, aí aqui não aparece no texto, mas é pela sabedoria, é só você ler o contexto, porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Tá vendo? A Bíblia fala que a sabedoria, através dela, nós multiplicamos o nosso tempo nessa vida. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Isso não é uma questão fatalista, determinista, mas eu vou dizer, a maioria dos casos de pessoas que vivem pouco, no sentido de quantidade de anos, é por conta da falta de sabedoria. Vamos olhar para o Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, vamos olhar para essas regiões dominadas pelo tráfico. Já reparou que os jovens não passam dos 20 anos, dos 22 anos? Já reparou que às vezes com 18, 20 anos, um jovem já é velho nesse tipo de ambiente e ele já está totalmente comprometido com a polícia e com a lei? Porque ele já atirou, ele já extorquiu, ele já roubou, ele já cometeu violência, cometeu crimes. A falta de sabedoria. Aí você tem uma imensidão de jovens que não chegam à vida adulta, não chegam aos 40, não chegam aos 50. Por quê? Porque andou com gente errada, se meteu em parada errada, em negócio errado, e o fim foi trágico. Recentemente nós ouvimos aí de homens de meia idade, isso é fato, isso é dado noticiário aí, ó, dado do noticiário. Homens de meia idade, 40, 50 anos, se suicidando porque perderam tudo com bet. Joguinho, tigrinho. Não, porque você joga R$100 e ganha 1.500. Você faz uma jogatina, você joga ali e de repente você... Aí o que o jogo faz? Te dá um negócio, te dá mais um pouquinho, daqui a pouco ele faz o quê? Arranca tudo. E gente que começa a se empolgar, começa a colocar os seus bens. De repente, a sua vida perde sentido, porque a sua vida dependia das coisas materiais. Então essa pessoa não tem mais por que viver, mesmo com filhos, mesmo com esposa, mesmo com a possibilidade de recomeçar, desiste e se mata, dá tiro na própria cabeça. A falta de sabedoria abrevia nossos dias. Tem gente que vai nascer e morrer sem ter vivido, sabe por quê? Porque não teve sabedoria. E aí, meus irmãos, nós queremos agora observar a sabedoria bíblica espiritual divina no livro dos reis. E você vai ficar espantado porque tu vai aprender sabedoria agora nesse texto que não parece ser um texto que fala de algo muito sábio. Vamos lá. Deixa eu mostrar para você aqui o que o Senhor tem para nos falar, para que nós possamos... O nosso propósito nesse livro é viver bem. Nosso propósito é ter qualidade de vida. É viver bem de segunda a segunda. Esse é o projeto do Senhor para nós. Jesus veio para que nós tenhamos, diga, vida e vida em abundância. Mas muitos de nós não sabem o que é isso. Mas vamos lá. Capítulo 1, versículo 1. Quando o rei Davi já estava bem velho, envolviam-no com roupas, mas ele não se aquecia. É curioso perceber a história do rei Davi. Se você ler a história dele toda, Davi dormiu em cavernas. Como pode alguém que dormiu em cavernas agora chegar ao ponto de não conseguir se aquecer com roupas? Bom, os tempos mudaram para Davi. Essa é a ideia do autor. Ele está mostrando assim, Davi foi forte. Davi foi poderoso. Davi foi um homem viril. Foi um homem que suportou uma série de situações que pouquíssimos suportariam, em questões até físicas. Mas passou. Agora ele sente frio. E não adianta colocar mais uma roupa. Mais uma roupa. Não adianta colocar cobertor.
coberta, edredom, ele não se aquece mais sozinho. O rei agora está velho e fraco, carecendo de cuidados de terceiros e incapaz de aquecer o próprio corpo, mesmo envolvido com roupas. 3 lições eu tenho aqui para nós. Primeiro, assim como a saúde física, o poder humano, ele não é para sempre. O único que detém o poder eterno é o Senhor. Tudo está passando. Eu tenho um título para essa pregação: o frio chega para todos. Olhar para a história de Davi e perceber aqui ele com frio é um sintoma, na sabedoria bíblica, de que a vida vai acabar. Repete após mim: a vida vai acabar. Mas, pastor, e a vida eterna? A vida eterna é uma outra realidade. É após a ressurreição do corpo. É uma promessa que vai se cumprir. Mas talvez você não veja isso nessa vida terrena. Talvez você vai chegar ao ponto em que seus batimentos vão começar a cair e você vai estar talvez numa mesa de um hospital com alguém tentando te reanimar, ou tu vai estar em casa sem ninguém para te acudir e o teu coração vai parar e você não vai mais respirar. Essa realidade vem para todos. Um dia todos nós vamos morrer. E sabe quem medita muito mais na vida? Quem está no fim dela. E quando você vai chegando no final, você começa a perceber que você tem mais passado do que futuro. Você olha para trás e vê um lastro. Olha para frente e vê alguns meses, alguns anos. Assim estava Davi, perto do seu fim. Primeira lição que eu tenho para compartilhar com cada um de vocês é essa. Você não vai conseguir, em algum momento da sua vida, você não vai conseguir cuidar de si mesmo, sozinho. Em algum momento, você não vai ter força para se automedicar. Vai precisar que alguém bote roupa em você, te aqueça. Vai chegar um dia que você não vai ter condição de dar conta de beber a sua própria água com as mãos. Enquanto esse dia não chegar, você precisa assumir a responsabilidade de cuidar bem de si mesmo. Essa é a primeira lição. Quem tem que beber água? Bastante água. Diga, sou eu. Quem tem que cuidar do sono? Tentar dormir no horário bom, acordar no horário bom. Quem tem que fazer isso? Quem tem que manter uma atividade física do corpo? Vai chegar um momento que você não vai conseguir fazer mais sozinho. O problema é que muitas pessoas, quando podem fazer, não estão fazendo. Pode beber água, não bebe. Pode dormir mais cedo, não dorme. Pode largar o tempo de tela, diminuir o tempo de tela, não diminui. Está desperdiçando vida, desperdiçando tempo. Desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. Está guardando mágoa. Está se ofendendo. Está alimentando o espírito crítico. Está se matando. O Espírito Santo mostra para nós aqui, olha, atenção, o frio vai chegar para você. Os seus dias vão findar. Enquanto não findam, enquanto você consegue levantar e a geladeira, pegar o copo e encher de água e beber, faça. Em nome de Jesus, se cuide. Vira para o seu irmão, fala para ele, se cuide, agora. Enquanto você pode fazer sozinho, faça. Segunda lição, Davi foi envolvido com roupas. Vemos aqui que ele, por ter sido um grande líder, foi honrado no final da vida. Veja, ele não podia se cuidar, mas cuidaram dele. Ele não podia dar conta mais da sua saúde, mas alguém estava ali para cuidá-lo. Sabe por quê? Porque Davi foi o maior rei de Israel. Nós temos aqui a história de Davi com os seus percalços, com os seus pecados, com as suas crises, com os seus dilemas, os conflitos familiares. Ele foi um péssimo pai, mas Davi foi um grande líder, um grande rei. E grandes líderes plantam e colhem no futuro.
O povo não deixou ele. Pelo contrário, ele tinha os servos para servi-lo. Inclusive, daqui a pouco vai aparecer uma nova serva. Eu creio que bons pais, uma boa mãe, um bom pai, um bom pastor, um bom líder, alguém que cuidou de gente, serviu pessoas, abençoou, eu creio que eles tendem a ser honrados no final das suas vidas. Às vezes não acontece. Tem gente que faz coisa boa pelos outros e não recebe em troca. É uma variante da vida. Não dá pra gente caminhar. Porque o livro dos reis vai beber muito da fonte de Deuteronômio. Em Deuteronômio, Salmos, Provérbios, 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, Juízes, eles têm uma lógica muito assim, causa e efeito. O rei justo faz o povo prosperar. O rei injusto faz o povo ficar cada vez mais pobre. Aquele que faz o bem, colhe o bem. Mas aí existe o livro de Jó, que vai mostrar que uma pessoa boa pode sofrer também. Nem sempre o que você planta, o que você colhe. Você pode fazer o bem para as pessoas e no fim das contas não receber de volta. Mas a tendência é você fazer o bem e colher. Um bom pai cuidou do filho, da filha, abençoou. Chega no final e não pode mais, o filho e a filha fazem o quê com gratidão? Cuidam dele. Aí tem gente que no fim da vida está abandonado. Na maioria dos casos, estou falando na maioria, não estou falando que são em todos. Na maioria dos casos, alguns pais no fim da vida estão abandonados porque não entregaram para os filhos. Deu para entender, irmão? Eu não estou falando que é em todo caso, mas em muitos casos isso acontece. Então, bons líderes colhem aquilo que plantam geralmente, digamos assim. Terceira lição, nesse ponto aqui do primeiro versículo, é que, como eu já falei, eu quero enfatizar, o frio, que é uma figura de linguagem para o fim, chega para todos. O frio chegou para Davi. O frio vai chegar para você e para mim. O fim vai chegar para cada um de nós. Todos nós envelhecemos e um dia vamos ter que encarar a morte. Mas a pergunta principal é: quem estará com você quando o frio chegar? Será que quando o frio chegar, você estará sozinho? Eu estava vendo essa semana, faleceu um produtor musical, cantor do meio gospel, muito famoso, Marquinhos Menezes, da igreja do Silas Malafaia. Lutou 4 anos com câncer no intestino. Ele não tem 55 anos, talvez. Não sei a idade dele, mas ele morre novo. E é curioso vê-lo. Você pega uma imagem dele de 1 ano atrás. O cara tá forte ainda. Você viu, Márcia? Tu vai fazer assim, concorda? Em 1 ano, tu vê os ossos na face dele. Percebe como que é uma realidade inevitável? A morte. E a palavra de Deus, ela não esconde da gente essas questões. Porque, vamos lá. Como diz o provérbio, Eclesiastes, né? Salomão vai dizer: é melhor você estar na casa onde há luto do que estar no local onde há festa. Por quê? Na festa, você não pensa que a vida é breve, você pensa que você não tem amanhã. É como aquele poeta disse, né? Temos todo o tempo do mundo. Mas quando você vai para o luto, para o lugar do luto, você lembra que você é dessa matéria. Você é essa pessoa que vai findar. Aí eu olho aqui, eu tenho membros aqui que são idosos. Alguns têm até mais de 80 anos. Tenho certeza que as irmãs aqui lidam com essa angústia com frequência. Será que eu vou passar desse ano para o próximo? Será que eu vou viver mais tempo? Meu tempo está acabando, eu vou morrer. Eu deveria pensar mais sobre isso e você também. Por quê?
Porque ninguém tem controle sobre a própria história. Você sabe quanto tempo você tem aqui nessa terra? Alguém sabe quanto tempo tem aqui? Agora a pergunta é, quando você chegar ao fim, quem vai estar com você? Amém, irmãos? Vamos para o próximo texto. Versículo 2 e 3. Então os seus servos lhe disseram que se procure para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja diante do rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e a levaram ao rei. Gente, é difícil explicar um negócio desse. Porque é estranho. É estranho. Uma jovem, mas você tem que lembrar que esse texto tem 3.000 anos. É difícil hoje. Mas naquele tempo, naquela cultura, havia algum sentido para isso. Abisag era natural de Sunem, uma cidade no território de Sacar. Nós temos algumas questões aí na história dela, porque, veja, ela está aqui e ela vai participar de tramas e de desenrolar dos fatos importantes. Ela vai presenciar algumas questões importantes que vão trazer mudanças profundas na história de Israel. Primeiro que ela tem um papel aqui simbólico, um papel até, diria, prático. Ela foi escolhida com cuidado por conta da sua beleza, da sua juventude, do seu vigor físico. E ela era como uma enfermeira, uma atendente pessoal. Ela transmitia ao monarca envelhecido o calor e a vitalidade do seu corpo jovem. Porque havia uma crença, inclusive tem relatos aí de Joséfo, o historiador, e o médico Galeno, o médico grego, de que essa prática terapêutica de trazer mulheres jovens aos dormitórios de homens idosos era comum naquele tempo. Porque entendia que a vitalidade da mulher jovem passava para o homem velho e fazia com que ele pudesse, então, se recuperar e voltar a dar algum tipo de resposta física. É interessante porque você vê que a ideia era medicinal, era terapêutica, mas ele era rei. Você acha que todo homem idoso tinha acesso a uma jovem donzela, a melhor, a mais bonita, digamos assim, de todo Israel? Isso não era um privilégio. E o rei Davi, o grande rei, acharam a mais bonita para ele. Qual era a ideia? Bom, esse rei vai se aquecer com ela, ele vai voltar a mostrar sua virilidade, sua força, quem sabe vai até engravidar essa menina, vai tomar como mulher, e ele vai mostrar que ele ainda está forte para continuar tomando decisões e governando Israel. Essa foi a ideia. Mas o texto vai dizer no versículo 4 que o rei não teve relações com ela. Por quê? O autor de Reis está mostrando o seguinte: o rei, de fato, chegou ao fim da sua jornada. Ele não tem mais tanto tempo como se imagina. Por isso que o restante do capítulo 1 e o capítulo 2 vão relatar para nós que agora o rei precisa tomar decisões, levantar um novo rei, porque daqui a pouco ele está morrendo. Ele vai partir. Bom, um outro ponto importante aqui é que essa menina, essa jovem, ela, depois da morte de Davi, ela ganhou o estatuto de viúva real. Ela não casou oficialmente, ela não teve relação, não consumaram um casamento, porém, por ela ter vivido com o rei nessa intimidade, ela passou a pertencer à família real. Inclusive, vocês vão ver no próximo sermão e dos posteriores sermões, que ela vai ser uma peça-chave ali numa trama de um golpe de Estado, mas que Salomão vai perceber e vai evitar. Porque ela vai ser usada ali como um instrumento de negociação e de barganha. Mas ela está aqui, nessa história muito confusa para nós, mas ela está aqui para cumprir algumas funções importantes, uma delas, servir o rei. Algumas lições que eu queria extrair para você. Primeiro, os mais velhos, em algum momento de suas vidas, precisam da ajuda dos mais jovens. Tanto os servos de Davi, quanto Abisag, são mais jovens que o rei e são instrumentos da providência divina
para o alívio da sua angústia física. Tem muitas pessoas que vivem e pensam assim: eu não quero precisar de ninguém no final da minha vida. Teve um pai de um jovem que eu liderei em outra igreja, que ele era muito rico. Esse filho era o último filho, herdeiro, tal, aquela coisa toda. E ele foi lá para as bandas de Santa Cruz se enforcar. E aí deixou um bilhete, né? Pediu para o filho dele participar, porque era um filho bastardo, uma história longa. E aí, no fim das contas, ele colocou lá na mensagem: eu estou fazendo isso porque eu não quis dar trabalho para ninguém. Vocês vão ficar aí disputando quem vai cuidar de mim. Vocês vão ficar aí com preguiça de querer me ajudar. Então, para não dar trabalho, porque eu não quero dar trabalho, eu vou me matar. Tem gente que nega ajuda por orgulho mesmo, porque não quer se colocar numa posição de ser cuidado, ser ajudado. Mas o Espírito Santo fala para você nessa noite. E eu não estou falando só com aqueles que já são idosos, não, tá? Eu estou falando para aqueles que são jovens e que acham que a vida, né? Não, eu dou conta da minha vida, eu resolvo tudo sozinho. Estou falando para você. Na verdade, o Espírito fala para você: seja mais humilde e conte com ajuda. Aceite ajuda. Aceite ser cuidado. Amém, irmãos? Amém. Não sei para quem Deus fala claramente isso, mas eu sei que Deus fala. Todos nós precisamos de ajuda em algum momento. Sabe aquela pessoa que fala que eu resolvo tudo sozinha? Ela é orgulhosa. Ela está seguindo o caminho do próprio coração. Ela não está seguindo o caminho do Senhor Jesus, que disse: vem aqui orar comigo. Me ajuda aqui em oração, eu estou muito angustiado. Se o Senhor dos Senhores pediu ajuda no momento de angústia, quem somos nós para negar ajuda quando nós precisamos? E quando chegamos ao final da vida, essa necessidade ela é urgente. Você não vai resolver tudo sozinha, sozinho. Você precisa de ajuda. Segunda lição. Profunda, né, irmão? É só o começo da série, tá? Tem muito mais para a gente aprender juntos aqui. Segunda lição. Nesses versículos. Nós não podemos jamais desprezar a utilidade e serviço dos jovens. E eu falo aqui com a boca cheia. O pastor tá, irmão, voando nessa questão da nossa juventude aqui. São todos uma bênção para a nossa igreja. Paulo vai dizer a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, 1 Timóteo: ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, no cuidado, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Os jovens são chamados na Escritura para serem exemplo, na juventude. Não é para o jovem apenas aprender com os exemplos, é para ser exemplo também. Um jovem pode ser um pregador, um jovem pode ter uma conduta que reflete na igreja, as pessoas veem, esse jovem é um jovem de Deus. E nós não podemos desprezar a utilidade e serviço deles. O jovem tem que servir, o jovem tem que participar. E um jovem cheio de vida, de força, de saúde, precisa canalizar todas essas valências para o benefício de outras pessoas. Olha o que o texto diz: que se procure para o rei, nosso Senhor, uma jovem donzela, que esteja diante do rei e tenha cuidado dele. Então, chega um momento em que o idoso, ele precisa contar com o cuidado desse jovem, dessa jovem. E jovem, vocês, já passou meu tempo, né, irmão? Jovem, dedique sua juventude para servir pessoas. Dedique a sua juventude para fazer o bem às pessoas, para ajudar as pessoas. Tem jovem que está destruindo pessoas. Tem jovem que está fazendo mal a pessoas. Às vezes assim mesmo. Mas a palavra de Deus nos mostra que jovens podem ser instrumentos para abençoar pessoas de mais idade. Terceira lição, complementando essa segunda lição, isso nos mostra que as gerações são interdependentes. Nós precisamos uns dos outros.
Porque o jovem também precisa do mais velho. Existe uma coisa no jovem que é aquele snobismo cronológico de C.S. Lewis. É aquela ideia de que... eu tô fazendo uma paráfrase, né? Porque ele não fala sobre isso, não. Ele fala sobre louvor contemporâneo contra louvor antigo, clássico. Mas eu vou pegar esse termo emprestado. Snobismo cronológico. Tem jovem que acha que tudo é bom do tempo dele. Que o melhor tempo é agora, que tem Wi-Fi, que tem telefone. Aí a gente também, mais velho, fala assim, o melhor tempo foi quando não tinha nem telefone. Ou quando o telefone não tinha internet. Aí o mais antigo fala, o tempo bom é quando não tinha orelhão. E cada um vai comparando as suas gerações, os seus tempos, quando na verdade nós deveríamos entender que o bom da vida é a gente compartilhar as experiências e um cuidar do outro, e um ajudar e abençoar o outro. O velho Davi precisa da jovem Abisag, assim como o idoso da igreja local carece do amor, da amizade, das visitas generosas, das orações, da juventude da igreja local. Eu vou incentivar aqui a juventude da igreja. A gente fala, né? Os jovens muitas vezes querem viver muito em bando, em gueto. Eles querem fazer tudo junto. Não, que eu tenho que sair, tenho que fazer nossas amizades, nosso ciclo de amizade. Mas, jovem, na PIB do Mendanha, nós somos igreja, nós somos corpo. A melhor coisa para vocês, como jovens, é se reunirem e falarem assim: quem vamos visitar da terceira idade essa semana? Eu quero desafiar vocês, tem poucos aqui hoje, mas eu desafio vocês a se reunirem, se organizarem. Para quê? Para procurar a irmã Dulcéia, para procurar a irmã Elza, para procurar a irmã Terezinha, sentar com elas, pedir um cafezinho, elas fazem um cafezinho gostoso. Senta com elas e ouve a história delas. Aprende com as histórias, com a vida. Irmã Isis, você aceitaria receber uma visita de um pessoal jovem assim, para poder ouvir a sua história? Amém. Não senti muita firmeza não, mas acho que lá na frente ela vai entender. A Thalita, gente, vai visitar. Vamos viver igreja. Às vezes a gente quer fazer com os jovens louvorzão, quer fazer vigília, quer ir para a praia, quer ir para Petrópolis, quer ir para o sertão. E às vezes não tem disponibilidade para visitar a irmã Lenira e falar: minha irmã, queria te conhecer melhor. Trouxe um bolinho, faz um cafezinho. Faz cafezinho, Lenira? Faz cafezinho, Lenira? Lenira, você faz cafezinho, minha irmã? Aí, tá vendo? Ela faz. Vai lá visitar ela então, que você vai provar o cafezinho dele. Fernando, tu vai receber visita na sua casa, Fernando? Os jovens podem ir lá com a Tainá, visitar vocês? Tomar um cafezinho? Você viu que eu não falei Adriana, né? Porque eu estou chamando um de idoso e uma não é idosa ainda. Entendeu? Mas a esposa tá junto aí para receber a galera. Gente, igreja, comunhão. Jovem, se conecta com os idosos da igreja. Jovem, igreja, vamos nos conectar, que assim a gente revela para o mundo o caráter de Deus. Para terminar, versículo 4, último versículo, para que nós possamos expor. A jovem Abisag era muito bonita, diz o texto. Cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Engraçado porque Davi no final não é o Davi da Batseba, né? Davi, na juventude, no auge, porque o jovem sem sabedoria, ele acha que pode fazer tudo. E aí ele tá lá, ele vê a donzela lá bonita tomando banho, aí ele, é minha, traz. E tem marido, traz ele então para deitar com ela e o filho ser dele. Ele não quer deitar com ela, então joga ele na guerra para morrer. E depois ele vê uma série de tragédias na casa dele. Davi, por conta de um corpo, por conta de uma mulher, ele estragou a sua vida. Quantos homens estragando sua vida por causa de mulher, né? Mas agora Davi não é esse homem mais. Davi é um homem agora que tem uma jovem, a mais bonita, virgem. Gente, isso aqui é intencional. O autor está mostrando assim, colocaram para ele a mais bonita, a virgem. Gente, a virgem era ouro naquela época. E o rei, embora rei, 70 anos. Essa semana rolou uma discussão, um debate sobre estava velho demais ou não. Bom, o texto mostra que com 70 anos, com um acúmulo de experiências, guerras, traições, domínio em caverna,
golpe de estado do próprio filho, filha estuprada, enfim, a história dele é longa. Esse homem com 70 anos está no fim, está como... Eu olho para o... Ó, deixa eu ver aqui. Benício tem o quê? 65? 6, falta 4. Olha para o Benício, irmão. A câmera não vai poder filmar ele, não. Tu acha que ele está com cara que está derrotado, velho, para botar o dedão nele, que não tá mais nada? O Josimar não está aqui hoje, mas o Josimar, irmão, Josimar, com aquela batata da perna dele, 70 anos. Tu fala para ele, irmão, esse homem tem 70 anos. Ah, gente, 70 anos ainda tem caldo aí, tem muita coisa para fazer ou não? Tem muita coisa para viver, irmão. Não é o caso de Davi. A irmã lá, a Maria está passando mal de rir ali. Mas assim, a verdade, a verdade é que o tempo acabou para ele mais breve, porque chegou a vida dele a esse clímax histórico. Vai morrer. E é interessante perceber que ele teve poder, ele teve dinheiro, ele teve mulheres. Daqui a pouco a gente vai conhecer a história de Salomão, que é a maior história do primeiro livro dos reis. Salomão vai ter tudo isso, Adriano, e vai cair do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque às vezes um mau pai não deixa um bom legado para o filho e não ensina o filho, eu já andei por esse caminho, não ande nesse caminho. Tem muito filho que tomou decisão errada porque teve pai ausente na sua vida. Pai é uma urgência nesse tempo. Quantas pessoas vivem para o poder e se destroem? Porque querem controlar pessoas, porque querem falar mais alto, porque querem falar por último. Quantos casamentos acabando, irmãos? Porque não tem mais conversa. É só briga. É só palavra de ódio. É só gritaria, é só confusão. Não tem amor, não tem um trato amoroso, misericordioso. Porque o homem quer poder. Ou porque a mulher quer poder. Quantas pessoas destruindo suas vidas porque vivem para o dinheiro, acumulam dinheiro, trabalham, mas não são felizes. Aquela frustração, porque é uma pessoa gananciosa que não tem a satisfação real, porque sempre quer mais. A pessoa ganha 5 mil, mas tem um padrão de vida de 10 mil. Tem gente que tem 1.000, gostaria de ter 2 mil. Viveria 3 vezes melhor que essa pessoa que tem 5, tem padrão de 10. Fica angustiado porque a conta não fecha. E está sempre buscando mais. E veja, pessoas muitas vezes que trabalham. Aí fala para a pessoa assim, vamos servir no reino. Não tenho tempo. Não tem disponibilidade. Fulano, vamos fazer uma obra. O Zé está fazendo assim, ó. Pastor de igreja local prega com o povo, irmão. Estou aqui vendo vocês. Estou pregando para vocês. E para mim, porque eu sou o primeiro a apanhar aqui. Sou o primeiro a aprender. Não pode servir, não pode se doar, não pode se engajar. Porque, irmão, porque está refém. Essa porcaria desse espírito chamado dinheiro. Quantos perderam casamento, perderam tudo por causa de dinheiro, que queria ganhar mais. E o sexo, então, irmão, quantos homens? Eu diria que o maior ídolo moderno é o sexo. É o maior ídolo moderno. Rouba a dignidade humana. Quantos homens nesse tempo que são viciados em pornografia? Quantos homens que a pornografia levou esses homens para o inferno, para o buraco? E eu vou dizer para você, a estatística no meio evangélico é tão assustadora que se eu fosse fazer um recorte e uma aplicação para a nossa realidade, possivelmente aqui 70% dos homens consomem pornografia aqui. Você vê o tamanho da gravidade. E não trata, não se expõe no discipulado, não abre o coração e fica fugindo. Só que, meu irmão, é um abismo chamando outro abismo. Chega uma hora que você não sai mais do buraco. Sexo é só para o casamento, irmão.
Sexo é um homem e uma mulher no casamento, se desfrutando. Ali, meu irmão, ali tem que ser... É o sabor de mel daquela mulher lá, daquela música lá. A minha vitória hoje tem sabor de mel. É ali. Ali tem o sabor de mel. Fora daquilo ali é sabor de fel. Sabor de inferno. Pessoas que são viciadas em sexo e não tratam isso, continuam nesse vício, nessa escravidão, na verdade são pobres de alma, infelizes. Eu dou algumas lições aqui e concluo. Primeiro, olhando para essa realidade de Davi, que já não consegue mais ter relações com a jovem Abisag, porque está muito velho, eu aprendo e digo para você, tudo que é terreno, aparente e natural, está passando e vai passar completamente. Veja, dinheiro, sexo, poder, essas coisas estão passando e vão passar completamente. Segundo, no fim, a melhor coisa que possa nos acontecer é não ficarmos sozinhos. Eu me lembro do apóstolo Paulo pedindo para Timóteo na sua segunda carta, dizendo, olha, encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Paulo, no fim da vida, falando, eu preciso das pessoas, eu preciso dos amigos, eu preciso dos irmãos. E eu acho que Davi, de alguma maneira, foi muito abençoado por essa jovem, porque ela cuidou dele nos seus últimos dias. Terceiro ponto é que eu vou aqui de novo me dirigir aos jovens e dizer para eles, jovens, dediquem o seu tempo mais precioso, o seu auge físico, para servir o Rei Jesus. Se dediquem. Foi muito bom essa galera ir para a viagem missionária, mas agora a missão continua aqui na igreja. Continua aqui evangelizando, servindo, cuidando, abençoando, ajudando, participando. O grande dilema de primeiro livro dos Reis, capítulo 1, do 1 ao 4, é que com a iminente morte do rei Davi, o maior rei de Israel, a pergunta é qual será o futuro do povo de Deus? Essa é a questão principal, que o texto vai começar a responder. Deus prometeu em 2 Samuel 7, do 5 ao 13, que o reino de Davi seria eterno. Mas e aí? Davi está morrendo. O cenário era de instabilidade. Davi está no final da vida e não tem um sucessor estabelecido. Ele não preparou isso. Quem vai chegar e vai assumir o trono? Vai ser Adonias ou Salomão? Ninguém sabia, porque Davi não cuidou disso. Bons líderes deixam um legado, cuidam da sua sucessão, mas não foi o caso de Davi. Agora, Davi foi aprovado por Deus. Davi não terminou seus dias sozinho. Davi começou bem, caminhou bem, teve percalços, porque na vida, atenção aqui, todos nós passamos por percalços. A vida de ninguém aqui é perfeitinha. A vida de ninguém aqui, todo mundo faz tudo certinho. Aliás, quem fica posando de santarrão está escondendo muita coisa de muita gente. A vida de todos nós é marcada por percalços, por erros, por quedas. Quem nunca caiu, quem nunca errou. E Davi é esse homem que errou, mas esse homem que foi transformado pela graça de Deus e terminou bem. E eu digo para você, o Senhor te chama para caminhar nessa jornada chamada fé cristã. Mas para você ir até o fim. Não é para você caminhar enquanto tem um benefício transitório e imediato, depois você mete o pé. Não, é para você continuar até o final. E quando você terminar, você vai dizer o que Paulo disse. Eu combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Agora, nós precisamos olhar e perceber que nós não conseguiremos terminar nossos dias da maneira que deveríamos, sozinhos. Você e eu precisamos de uma Abisag. E aqui eu vou tomar emprestado, sem querer alegorizar, mas eu vou tomar emprestado a ideia de Abisag para a pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos do próprio Deus dentro de nós,
unido a nós, para nos fazer terminar bem a nossa carreira, a nossa corrida. Nós somos como Davi muitas vezes, irmão. Nós temos o poder de levantar um povo, mas também destruir um povo. Os reis, nesse livro, muitos deles vão destruir Israel. Como Davi, nós erramos, acertamos. Davi era um homem que de manhã cantava um louvor e à noite estava traindo a sua esposa. Só que agora a gente pode terminar esse sermão olhando para alguém que é maior do que Davi. Alguém para quem a vida de Davi aponta. Um rei que o seu reino não terá fim de fato e de verdade, porque ele venceu a própria morte. Jesus é ainda esse rei. E nunca chegará ao fim do seu reinado. Davi terminou o seu reino. Jesus começou o seu reino e o reino dele não terá fim. Jesus, ele não perde sua força, não perde seu vigor. Continua justo, continua santo. A sua glória continua brilhando sobre o seu povo. E ele brilha sobre nós mais do que a luz do sol. Ele é para nós alfa e ômega. Jesus é o rei digno de ser servido por nós. Jesus, ele é rei digno de adoração. E nós cantamos a ele porque ele merece ouvir as canções nessa noite, nesse lugar. Ele merece ouvir, bendito é o rei, bendito é o rei. Ele merece ouvir. Nós coroamos com glória. Por quê? Porque ele nos livrou do nosso fim maior, que é a morte eterna. Sua morte nos trouxe vida e esperança de ressurreição. Convido você nessa noite a meditar sobre o frio. Não esse frio aí da serrinha, mas o fim da vida. Vai chegar para cada um de nós. Mas nós podemos e devemos findar nossos dias com uma segurança, a de que Deus não nos deixará desamparados. E que a boa semente que plantamos lá atrás vai produzir o seu fruto e nos aliviar o sofrimento no futuro. Amém, irmãos? Que possamos nos arrepender. Você que nos ouve aqui e que nos visita, irmão, seu futuro é a soma das decisões de hoje. Decida hoje se arrepender dos pecados. Decida hoje crer em Jesus. Receba a salvação. Confesse que Jesus é o teu Salvador e Senhor. Receba o Espírito Santo e veja pelo novo nascimento o reino de Deus ainda hoje. Minha oração é que você que me ouve, que é visitante, que ainda não se arrependeu, que ainda não creu, que ainda não se ingressou ao reino, não pertence à igreja, não vive a vida cristã de forma inteira, faça isso quanto antes. Sabe por quê? Porque o frio vai chegar para você. Eu espero que quando chegar você esteja seguro e não esteja sozinho. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a crer na Tua palavra, a aprender, a ouvir, aprender e praticar. Nos faça viver a Tua sabedoria e que possamos entregar todos os nossos dias ao Senhor. Que possamos viver todos os dias na Tua presença. E que no final não estejamos sozinhos, mas estejamos sendo cuidados pelo Senhor por meio de pessoas. Que todos nós possamos chegar até o fim com dignidade e com fé e poder dizer, que cada um de nós possamos dizer no final: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.